Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo, eu sou o Monge Gyoun Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de responder 3 perguntinhas que nos foram enviadas através do e-mail pergunteaomonge@gmail.com. Se você tem alguma pergunta e gostaria que fosse esclarecida para que a gente possa estudar junto, por favor, envie para esse e-mail pergunteaomonge@gmail.com, vai ajudar muito no nosso canal. A primeira pergunta diz da seguinte forma: a pandemia pode ser considerada como um castigo? Bom, para responder essa pergunta, eu tive que aguardar um pouquinho até que algum dos sacerdotes mais velhos do que eu desse alguma explicação parecida com a resposta para essa pergunta. E a explicação que eu tive é baseada no seguinte verso do grande mestre Nissen Shonin. Para quem tem a nossa coletânea de versos, esses versos foram escritos por um mestre chamado Nissen Shonin. E a intenção dele era pegar a teoria budista, os Sutra Lotus, os ensinamentos dos mestres anteriores e colocar tudo em forma de versos, para que fosse facilmente assimilada e compartilhada. E tem um verso desse grande mestre que diz da seguinte forma: por olhar para cá e para lá, acaba caindo na valeta. O nobre Buda não castiga ninguém de forma alguma. Por olhar para cá e para lá, acaba caindo na valeta. O nobre Buda não castiga ninguém de forma alguma. O verso de número 881, do grande mestre Nissen Shonin. O que significa isso? Significa que não existe no budismo esse conceito de castigo de Buda, castigo de Deus. O que existe no budismo é o conceito de autocastigo, que está intimamente relacionado com a lei da causa e efeito. Respondendo à pergunta, a pandemia não é um castigo de Deus, não é um castigo de Buda. Ela pode sim ser a consequência de alguma atitude nossa, não de uma pessoa em específico, mas do ser humano como um todo, assim como muitas outras coisas que são motivos de sofrimento também são causadas por atitudes humanas, desde desmatamento, falta de serviços básicos, a fome, a guerra. Se você procurar, você vai encontrar, mesmo que seja em um passado remoto, alguma relação entre uma causa, entre uma semente que fora plantada e a consequência que certas pessoas ou nós mesmos estamos sofrendo agora. Nós temos que entender esse conceito de causa e efeito para que a gente comece na nossa vida, mesmo nas minhas coisas particulares, a gente comece a buscar a causa e não buscar um culpado. O que muitas pessoas fazem é simplesmente querer achar um culpado, mas não procuram qual é a causa. Então foi vontade de Deus, foi vontade do Buda, mas não pensam que talvez o culpado seja a minha atitude. Por exemplo, eu tenho a minha gastrite atacada. Será que é um castigo de Buda? Será que o Buda está querendo me chamar a atenção? Ou será que é o meu descuido em relação à minha alimentação que acabou causando esse problema? Qualquer médico vai poder me dizer isso, Então, não posso simplesmente pensar que tudo é responsabilidade de uma divindade ou do próprio Buda. Na verdade, a responsabilidade é nossa. Nós fazemos coisas, e às vezes sem querer ou sem medir as consequências, que acabam trazendo efeitos muitas vezes desagradáveis. Então, é claro, eu não tenho propriedade alguma para poder afirmar com certeza que uma pandemia, uma catástrofe foi por causa disso, disso e daquilo. Mas, baseado naquilo que eu aprendi, eu posso dizer que não é um castigo de Buda, não é um castigo de Deus. É sim uma reação. Se há uma reação, é porque em algum momento houve uma ação que desencadeou essa reação. Essa é a lei
da causa e do efeito. É nisso que nós, budistas, acreditamos. Sim? Sim. Segunda pergunta. Vocês fazem mantras para o Buda da medicina? Olha, eu vou ser sincero, eu não conheço muito a história do Buda da medicina. Eu sei que o Buda Shakyamuni, enquanto ele transmitia os seus ensinamentos, os seus 84 mil sutras, ele falou a respeito de outros Budas, né? Dentre eles, Buda da medicina e outros Budas conhecidos também. Só que eu também aprendi que logo no início do Sutra Lotus, né, quem teve a oportunidade de ler, o Sutra Lotus tem disponível na internet, né, essa versão que eu tenho aqui, fora traduzida pelo Marcos Ubirajara de Carvalho e Camargo. Eu encontrei no próprio blog dele a versão digital, a versão em PDF. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser ler, fique à vontade. No segundo capítulo do Sutra Lotus, tem um capítulo chamado de Meios Hábeis. E nesse capítulo, o Buda revela que não só ele, mas os Budas do passado e os Budas que ainda estão por vir fazem o uso de meios hábeis para instruir as pessoas e prepará-las para receberem o caminho único, o caminho feito para instruir bodhisattvas. Então, o Buda, ele usou de parábolas, ele usou de ensinamentos, ele usou de práticas para que as pessoas estivessem preparadas para que em algum momento recebessem o ensinamento que seria o veículo único, aquele que conduziria à iluminação. E esse ensinamento é justamente o ensinamento do Sutra Lotus. Então quer dizer que todos os ensinamentos anteriores eram meios, né, para que as pessoas chegassem à condição de receber o ensinamento do Sutra Lotus. Nós ainda estamos no período de expansão do Sutra Lotus. Vai chegar um momento em que o ensinamento vai se extinguir e aí aparecerá outro Buda que irá mais uma vez fazer o uso de meios hábeis, ou seja, tantos outros ensinamentos, exemplos, parábolas, para que as pessoas estejam preparadas para em um determinado momento receber então mais uma vez o ensinamento do Sutra Lotus. Quer dizer que todo o que ele falou era mentira? Não era mentira. Era uma necessidade, porque as pessoas, elas têm muitos venenos, elas têm muitas vontades, elas têm muitas necessidades que precisavam ser supridas. E o Buda, ele conhecendo o coração das pessoas, conseguia direcionar um ensinamento para cada tipo de pessoa, fazendo com que essa pessoa quisesse buscar a via da iluminação. Mas para que a pessoa conseguisse fazer isso, ela, antes de tudo, precisava ser atingida naquilo que ela necessitava. Por isso que você tem 84 mil sutras. Mas o Sutra Lotus finalmente revela a existência desses meios hábeis. Então, não só o Buda da medicina, mas qualquer outro Buda, né, que fora contado aqui em algum momento pelo Buda Shakyamuni, ele acaba, né, sendo parte desses meios hábeis. Mas então, a partir do momento em que é ensinado o Sutra Lotus, a gente passa a praticar somente o Sutra Lotus. Imagine o seguinte: quando você vai construir, né, uma casa, você monta escada, monta andaime, mas depois que essa casa está pronta, né, em algum determinado momento, né, essas coisas que te auxiliaram, né, já não são mais necessárias. Mas aí elas precisam ser retiradas, porque senão, a partir daquele momento em que elas não são mais necessárias, elas podem até vir a atrapalhar. Então, da mesma forma, o Buda, ele fez o uso desses meios hábeis, contou, né, diversas histórias, né, fez diversos ensinamentos, mas até chegar
o momento do Sutra Lotus. Aí, a partir daquele momento, o caminho provisório não é mais necessário. Então, por isso que nós, quando praticamos o Sutra Lotus, não estamos entoando mantras para outros Budas. Mas eu preciso fazer uma observação importante também. Quando nós entoamos um mantra, eu já falei isso em alguns outros vídeos, o nosso mantra é o Namu-myoho Renge-kyo. Nós fazemos esse Namu-myoho Renge-kyo repetidas vezes, na verdade acumulando cada vez mais a entoação desse mantra, de frente para uma imagem que nós chamamos de Gohonzon. É um mandala sagrado que representa todos os Budas, todas as divindades, todos os seres do universo. Isso não pode ser colocado em uma única estátua, não pode ser imaginado em um único ser ou em uma única forma. Por isso que nós usamos o formato de um mandala, com a escritura do Namu-myoho Renge-kyo. O Namu-myoho Renge-kyo é o próprio título sagrado do Sutra Lotus. Então, a fim de absorver os ensinamentos e a virtude contida nos ensinamentos do Sutra Lotus, nós entoamos o Namu-myoho Renge-kyo a essa imagem sagrada e não a um Buda. Então eu não faço um mantra a o Buda da medicina, o Buda Shakyamuni, o Buda Amida ou a qualquer outro Buda que seja. Eu faço o mantra a esse mandala sagrado, a essa imagem que nós chamamos de Gohonzon, a fim de compreender a essência do Sutra Lotus e através disso acumular virtudes para que eu possa ter boas consequências a partir dessa prática. Então, respondendo à pergunta, nós não fazemos entoação de mantras para o Buda da medicina, justamente porque no próprio Sutra Lotus ele diz que isso não é mais necessário. A partir deste momento nós vamos praticar conforme consta no Sutra Lotus. Então entoamos Namu-myoho Renge-kyo para a imagem que representa todos os Budas, todas as divindades e todos os seres que nós chamamos de Gohonzon. Bom, a terceira e última pergunta: qual é o tempo necessário para atingir a iluminação? Nossa, a gente recebe várias perguntas desse tipo, não necessariamente assim, mas muitas pessoas preocupadas com isso. Quanto tempo eu tenho que praticar para realmente atingir a iluminação? Ou então, até algumas afirmações, pessoas que dizem, olha, eu acho que eu comecei a sentir umas coisas diferentes, será que eu não atingi a iluminação? Olha, preciso explicar, jogar um balde de água fria, dizendo que não é algo tão fácil assim. Voltando lá para o Sutra Lotus, esse livrinho que eu mostrei aqui, que é a base da nossa prática, no terceiro capítulo chamado Parábola, nesse terceiro capítulo também acontece uma coisa que tem a ver com a pergunta, que é a previsão da iluminação do discípulo do Buda chamado Sharihotsu ou Shariputra. Esse discípulo é considerado o discípulo mais sábio. Ele é o discípulo sabedoria número 1. E o Buda chama ele, explica o uso dos meios hábeis e após a compreensão por parte desse discípulo, de que a partir de agora ele terá que abrir mão da sua intelectualidade e ter fé nesses ensinamentos que estão por vir para que ele possa atingir a iluminação, ele recebe essa concessão. Então o Buda diz para ele que, eu vou até ler aqui, para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Shariputra, numa era futura, após ilimitados, inumeráveis, inconcebíveis kalpas, tendo feito oferecimentos a alguns milhares de milhões de Budas, tendo reverentemente mantido a lei correta e tendo completado o caminho praticado pelos Bodhisattvas, você tornar-se-á um Buda, chamado
Tathagata, brilho da flor. Milhões de Budas. Então, não é uma coisa que se faz em alguns meses, não é uma coisa que se faz em uma vida, né? O próprio discípulo número 1 em sabedoria recebeu a concessão da iluminação após milhões de Budas. Então, é realmente algo bastante distante, né? A pessoa que pensa que por algum motivo ela atingiu a iluminação, porque ela ficou algum tempo de olhos fechados sem pensar em nada, ela está viajando na maionese, infelizmente, né? Não é assim que se atinge a iluminação. E os discípulos do Buda, ao ouvirem essa previsão, ficaram extremamente felizes, porque até então a iluminação era algo impossível. Mas a partir do Sutra Lotus, o Buda diz que a iluminação é possível para todos, só que não é algo que acontece assim do dia para a noite. Pelo contrário, demora bastante. Ué, se a iluminação é algo tão distante, qual é a graça, então, de se praticar o budismo? Na verdade, a felicidade da prática budista não está na iluminação. A iluminação é uma consequência. A nossa felicidade está no caminho. Imagine um alpinista, por exemplo. Chegar no topo da montanha é uma consequência, mas a felicidade dele é a escalada, né? É aquele desafio, é poder usar aqueles equipamentos, né? Enfim, a escalada, o desafio, né, da escalada que é a felicidade dele. Da mesma forma, o caminho de Bosatsu, né, o caminho da compaixão, o caminho do aprimoramento espiritual, o quanto nós podemos melhorar, ser feliz e fazer as outras pessoas felizes, essa é a graça do budismo. Não é simplesmente achar que eu só vou ser feliz quando eu atingir a iluminação. Eu vou ser feliz agora, desde que eu esteja neste caminho. Esse caminho é a minha felicidade. A iluminação é meramente uma consequência, claro, uma grande e importante consequência, mas que é resultado desse caminho. E é nesse caminho que eu encontro a minha felicidade. Sim, sim. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado. Se alguma das respostas foi útil para você de alguma forma, por favor, clica aí no botão do like, que ajuda muito o nosso vídeo. Mande suas perguntas, se você tiver, seja qual pergunta for, vai ajudar no nosso conteúdo. Mande suas perguntas para o nosso e-mail, pergunteaomonge@gmail.com, que na medida do possível eu vou tentando respondê-las. Vou trazer 3 perguntas por vídeo, né? Se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar essas respostas. E é claro também, eu gostaria de lembrar e deixar bem claro que todas essas respostas são baseadas nos meus estudos e na minha experiência como monge, né? Não tenho intenção nenhuma em ser o dono da verdade, debater ou desrespeitar nenhuma crença ou estudo de outra pessoa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Arigatou gozaimasu.